Como podemos nos comunicar com Deus mesmo sem vê-lo? Por que essa comunicação é tão importante? É o que nós vamos entender em mais um estudo da temporada Eu no Universo, aqui no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança, e mais uma semana especial para a gente começou na última quinta-feira, um programa especial aqui na Novo Tempo, 10 dias onde estaremos orando junto e intercedendo, e estendemos, lógico, esse convite para você. Eu não sei se você tem a prática da oração. Eu não sei quanto a oração é importante, se você acredita ou não, se você procura se comunicar com Deus, se você procura se comunicar com aquela definição que você tem de um ser que é maior e que cuida. Não sei como você vê Deus, mas eu quero durante esta semana convidar você para orar com a gente. E nós aqui na Novo Tempo acreditamos na existência de um Deus que cuida, de um Deus que está presente, de um Deus que olha a cada momento para cada um de nós, e Ele que está interessado em nossa vida. Ele que sabe todas as intenções do nosso coração, Ele que sabe tudo aquilo que nós passamos, aquilo que desejamos, aquilo que parece insignificante aos nossos olhos, aquilo que nos causa menor ou maior ansiedade. Ele sabe de todas as coisas. E nós acreditamos que podemos buscar a esse Deus, que podemos conversar com Ele. E eu quero convidar você, esse também é o tema da nossa temporada, um dos temas da nossa temporada, Eu no Universo. Será que Deus realmente me ouve? E eu quero que você abra o seu coração para procurar entender esse tema da oração, que particularmente, para mim, às vezes a gente tem assim visões equivocadas, ou a gente torna o momento de oração ou o ato de orar simplesmente como uma rotina ou um requisito da vida religiosa, não importa qual seja. Porque se você olhar para outras crenças religiosas fora do cristianismo, nós também temos essa prática da oração. Mas, essencialmente, qual é o objetivo dessa prática da oração? E eu quero convidar você a fazermos, durante essa semana, reflexões. Eu quero lembrar você também que, se você deseja aprofundar sobre o tema da oração, então deixa eu primeiro começar dizendo para você que essa é a revista que nós estamos estudando nessa temporada, Eu no Universo. Você pode pedir agora, é só ligar, nossa equipe está pronta para te atender, 0 operadora 12 21 27 31 21. Agora, se você quer, porque aqui no Eu no Universo, a gente está falando ao longo dessa semana, a gente tem abordado vários temas com o objetivo de encontrarmos o propósito da nossa existência, porque estamos aqui, qual a razão pela qual existimos. E dentro desses temas está o tema da oração que nós vamos estudar essa semana. Mas se você quiser aprofundar o tema da oração, que você quiser entender, nós temos uma revista só sobre a oração, que é essa aqui, ó. Deus me ouve? Então são vários temas para a gente trabalhar a oração. Então, se você quiser aprofundar, não esqueça, você também pode ligar para a gente, o 0 operadora 12 21 27 31 21, e pedir a revista Deus me ouve, a revista Esperança Deus me ouve, tá bom? Então, essa é a nossa da temporada, Eu no Universo, e essa é só sobre a oração. Como temos trabalhado essa semana, ou vamos trabalhar, começamos na quinta, nós vamos orar juntos, porque agora
também é hora de orar. Eu quero orar por você essa semana. Lembra na quinta-feira que eu dei a sugestão que durante essa semana nós orássemos por 5 amigos, 5 pessoas especiais, ou pessoas que nós gostaríamos de crescer e desenvolver no nosso relacionamento, ou talvez pessoas que a gente deva se reaproximar, resgatar, porque pessoas que talvez ao longo da história a gente teve alguma dificuldade, ou pessoas que a gente gostaria que conhecesse do amor de Deus, ou pessoas que conheceram e abandonaram e a gente gostaria que elas retornassem, não importa quais sejam os motivos. Por que a gente sugere 5? É só uma ideia, uma sugestão para a gente sistematizar. Se a sua lista for maior, está tudo bem, mas a gente está dando aqui uma sugestão de 5 nomes. Então anote esses 5 nomes e de forma intencional, esta semana nós vamos orar. E eu quero orar por você agora e também quero orar por esses nomes que você tem escolhido. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Estamos nesse momento conversando contigo, abrindo nosso coração com a certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa prece, o Senhor atende, o Senhor trabalha. Nós não sabemos o que há por trás das cortinas, os bastidores, o que há por trás daquilo que pedimos, mas sabemos que o Senhor sempre quer o melhor. Por isso, nós oramos, nós clamamos, mas dizemos, seja feita a Tua vontade. Eu oro por cada um dos telespectadores, agora, cada um que me assiste. O Senhor sabe a luta, o desafio. Pode ser saúde, pode ser família, trabalho, não sei. Mas eu clamo, Pai do céu, estende a essa pessoa uma bênção especial. E eu quero orar também por essas 5 pessoas que nós reservamos esta semana para orar, para interceder. Que o Senhor atue na vida dessas pessoas, que elas ouçam a voz do Espírito. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre o tema da oração. Antes, deixa eu só resgatar aquilo que eu conversei com você na introdução. O que é oração para você? É uma fala repetitiva que você aprendeu e às vezes a gente cresce num ambiente em que a oração foi ensinada para a gente como uma fala repetitiva. O que é oração para você? É uma fala repetitiva, mecânica, em que você tem consciência do que você está falando? Porque às vezes eu posso repetir uma oração, como, por exemplo, uma oração que nós decoramos, talvez a primeira no mundo religioso cristão, que é a oração do Pai Nosso. A gente aprendeu, a dizer, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sabe, você aprendeu mas você medita em cada frase, ou você faz isso de forma inconsciente? O que é a oração? Orar para você é um cumprimento de um requisito religioso, ou seja, você ora porque de alguma forma é um peso que foi colocado sobre você? Ou a oração para você tem sido algo tão natural que você tem conversado com Deus cotidianamente, todos os momentos? Você tem falado, você faz isso sozinho na sua casa, lá na porta, no seu quarto, fecha a porta. Você faz isso numa oração pública, num ambiente religioso, ou mesmo quando você está dirigindo, ou quando você está caminhando, você conversa com Deus, dirige o seu pensamento para Ele. A minha pergunta é: o que é a oração?
E eu quero poder aprofundar um pouquinho esse tema com você, para que você entenda que a oração é muito mais do que pedir ou agradecer. Eu sempre já usei essa expressão aqui algumas vezes. É muito mais do que pedir as coisas ou agradecer. A oração é entrar num universo que não nos pertence, ou seja, que a gente não consegue visualizar, que é procurar ter uma visão daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Para isso, a gente precisa se render totalmente a Ele. Mas vamos buscar aqui um pouquinho sobre a origem desse processo de comunicação que sempre existiu entre Deus e o homem. E como ele era antes. Lembrando a você que a comunicação ela pode ser de forma direta. Esse é o tipo de comunicação que acontece quando as pessoas estão ali cara a cara, rosto a rosto. Ou uma comunicação indireta. As pessoas acabam não ficando frente a frente. E a gente tem oportunidade de nos comunicarmos diretamente e de nos comunicarmos indiretamente. No princípio, a comunicação entre Deus e os seres humanos acontecia de forma direta. Não havia obstáculos ou ruído entre os dois. Vamos resgatar o texto bíblico para a gente entender isso. Gênesis capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus disse, Deus falou claramente, não havia nenhum obstáculo. E a gente vai ver na sequência que em determinado momento da história se cria um obstáculo. Mas Deus vai e pergunta assim, onde você está? Então o obstáculo criado não partiu de Deus, partiu de uma escolha equivocada do ser humano. Agora pense, que privilégio era poder ouvir Deus diretamente. Você sabe que nesse momento Deus está aí bem perto de você, ainda que você não perceba, mas Ele está aí. Ele está no seu ambiente, onde você me ouve agora, aí na sua casa. E Ele sabe tudo sobre você. E Ele quer que você compartilhe as coisas, porque quando nós compartilhamos, nós criamos proximidade. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus não nos ouve, que Deus está distante, que Deus está alienado das necessidades que nós temos. Mas eu quero dizer que Deus ouve e Ele não está distante, Ele está perto de você e você deve falar. Agora imagine se você falasse e Deus respondesse imediatamente. E a gente vai entender por que não há às vezes respostas imediatas. Eu ontem estava ouvindo uma mensagem de um amigo que é pastor, o pastor Josanã, que é um pastor da Igreja Adventista, e a fala dele era sobre as perguntas do Apocalipse. São várias perguntas que a gente tem no Apocalipse, mas a resposta não vem de forma imediata. Naquele capítulo é feita uma pergunta e ali na frente é dada a resposta. E ele, dando a explicação, ele diz, e realmente é assim que é a vida da gente. Às vezes a gente tem uma pergunta para fazer e a gente não tem a resposta imediata. Mas isso não significa que Deus não ouve a pergunta e que Ele não dará a resposta. Muitas vezes não a resposta que eu desejo. E outras, as respostas não serão, as explicações não serão naquele momento, e algumas delas vamos entender na eternidade. Mas nesse ambiente aqui, inicial, no ato criador, Deus diz, o verso 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Deus dá orientações, Deus dá sugestões, Deus fala o que eles deveriam fazer. Após a entrada do pecado, dentro do contexto bíblico, nós exploramos isso na semana passada, a comunicação entre Deus e os seres humanos deixou de ser direta e passou a ser indireta. Eu trabalhei na semana passada qual é o conceito de pecado.
O homem se desconectou de Deus, não tinha mais o olhar direto para Deus. E a gente tem várias traduções para a palavra pecado, ela pode ser usada de várias formas, mas primariamente o pecado é o afastamento de Deus. E com a entrada do pecado, do erro ou do lapso, houve uma separação. E agora a comunicação, ela não é mais direta. A comunicação se torna de forma indireta. Mas o mais importante, mesmo com a entrada do pecado, Deus quer se comunicar e Deus quer que nós nos comuniquemos com Ele. Ele nos fala, Ele nos revela as suas vontades e a gente vai entender isso. Olha o que diz o capítulo 3, verso 8, eu citei. Quando ouviram a voz do Senhor, isso aqui é após o erro, tá? Após o pecado, que andava no jardim pela viração do Senhor Deus, né? Que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Se a gente aprofundar a análise desse texto, a gente percebe que com a entrada do pecado, naturalmente, o homem ele não quer mais ouvir a Deus. Porque agora, aquela intimidade, aquela ligação direta que existia, foi rompida. Então, o homem não quer mais ouvir a Deus. Você já, em algum momento, tentou falar algo para alguém, ou tentou aconselhar alguém, e esse alguém não quis te ouvir? Já aconteceu isso contigo? Hoje, você falou para uma pessoa e ela não te deu ouvidos. Isso te causou até um pouco de tristeza, angústia, te causou um pouco de preocupação. Puxa, se ele me ouvisse, te dá esse sentimento, queria que você me ouvisse, mas não ouve. Com a entrada do pecado, o ouvido do ser humano não está mais predisposto, ou seja, não tem mais vontade de ouvir a Deus, ele foge da presença de Deus. Mas o mais interessante é que Deus vai atrás, e Deus busca, e Deus fala. E quando Deus fala, a gente quer naturalmente, agora, né? A gente, puxa, essa voz é a voz que me faz bem ouvir. E agora há uma mudança de atitude, porque eu não quero ouvir, mas Deus vai atrás de mim e Deus diz assim, o que você está passando? E a oração, primariamente, deve ser entendida como uma busca de Deus para conversar comigo. Quando eu tenho essa percepção de que a oração primariamente é Deus me instigando a falar, eu começo a voltar à minha origem, ou seja, eu quero falar e quero ouvir. É óbvio que esse processo acontece pela graça de Jesus e pelo sacrifício de Jesus e pela atuação do Espírito Santo, porque é o Espírito que coloca no meu coração. Porque existirão momentos que talvez você vai conversar com Deus e você está num momento tão ruim que você vai falar e você quer desabafar. E eu sugiro a você que leia os Salmos. Os Salmos são orações das mais impressionantes que a gente pode ter, de pessoas passando as mais diversas situações, e essas pessoas deixaram a formalidade de lado para abrirem o coração. Esse é um aspecto interessante na oração. Às vezes nós somos tão formais que nós não falamos do que há realmente no nosso íntimo. Uma coisa é uma oração que é feita de forma pública, no ambiente público. Eu vou usar expressões até um pouco mais formais, mas aquela oração que eu abro o meu coração, que eu me derramo diante de Deus,
essa tem que ser uma oração sem formalidade. É óbvio que eu reconheço que é um Deus poderoso e a gente vê na descrição dos Salmos sempre o respeito, a honra, mas um colocar-se diante de Deus de forma íntima. A leitura, por exemplo, do livro de Jó, onde Jó questiona algumas coisas que são incompreensíveis para ele, revela um homem que se sente diante de Deus à vontade, mas respeitoso, mas à vontade. Eu estou falando para você nesse momento que passa por situações inexplicáveis, que não acredita em algumas coisas, conte para Deus, porque o passo inicial no processo da oração é de Deus em relação a mim. Ele primeiro quer saber, Gilmar, o que você está passando? Quais são as situações que você está enfrentando? Lembra? É Deus que procura para ouvir. Deus deseja ouvir a cada um de nós em todos os momentos. Isaías capítulo 59, verso 2, um livro do Antigo Testamento, um profeta maior, ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o problema aqui, às vezes a gente diz assim, Deus não me ouve. O que pode causar minha dificuldade de comunicação com Deus? Ele está dizendo aqui que o pecado me separa. Porque, em realidade, é aquilo que eu falei para você. O problema não está com Deus. O problema é que se eu guardo os atos errados, eu continuo preservando aquele lapso, aquela comunicação que não existe, porque o pecado causou essa separação. Por isso que todo o erro deve ser colocado diante do Senhor. Lembrando que todo pecado é uma condição que me separa de Deus, mas através de Jesus Cristo eu tenho a ponte que me liga de novo. Dá para entender isso? Então, assim, se eu preservo atos errados e se eu tenho consciência de que esses atos errados me separam, ou se eu tenho consciência de que a minha condição é pecador, eu vou ao Senhor e digo assim, Senhor, eu errei. Ou se a minha condição é essa, Senhor, por favor, cria de novo, ou me coloca essa ponte para chegar perto de Ti, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Dá para entender? Então, não é que Deus não quer me ouvir, é que naturalmente se eu preservo ou se eu não tenho consciência da minha condição de que eu preciso de Jesus Cristo, eu não vou conseguir ir a Ele. Eu vou continuar escondido no jardim e Ele vai ficar perguntando assim, cadê você? Ei, onde você está? O que você fez? Porque é Ele que vem atrás de mim. Aí eu tenho que dizer, Jesus, por favor. E Ele que intercede por mim. E aí eu vou conseguir falar para Ele. Vou confessar, vou abrir meu coração, vou reconhecer minha condição. Sequência, para que a gente entenda e aprofunda esse tema. O verso 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ou seja, os meus atos, muitas vezes gerados pela minha condição, me separam. E eu necessito da graça do Senhor Jesus para que eu possa ter uma comunicação clara e eficiente com Ele. Deus se dispôs, então, a resgatar o contato com o ser humano. E Deus se comunica conosco. Deus se comunica por meio da natureza, da história, através da Bíblia, através de Jesus e através do Espírito Santo. Deus criou meios, formas para que esse relacionamento fosse resgatado, para que eu ouvisse a sua voz. E
antes de concluir aqui, eu só queria dizer para você, será que a gente tem desenvolvido a sensibilidade, percepção de que Deus está falando para mim através da natureza, do ambiente em que eu estou, quando eu abro a sua palavra? Deus está falando e Ele quer me ouvir. As várias formas de Deus revelar é o grito que Ele dá para que a gente venha e resgate essa íntima comunicação. Como podemos nos comunicar com Deus? Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Eu gosto muito desse texto e eu sugiro para você, só para voltar aqui, leia a partir do verso 2 até o verso 9, e o verso 6 está aqui no centro desse trecho, onde o apóstolo escreve para os crentes da igreja de Filipos, e ele dá várias sugestões. E no verso 7, porque ele diz, não andeis ansiosos, não tenha excesso de futuro, né? O que vai acontecer amanhã. Mas conte tudo para Deus, tudo. Conte tudo. E aí no verso 7 ele diz assim, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Conte tudo e você vai ter a paz que excede a todo o entendimento. Então vamos lá. Deus vai atrás, Deus fala, Deus busca, Deus diz assim, e aí? E Ele criou formas e através de Jesus Cristo eu posso de novo. Por isso que eu vou orar em nome de Jesus. É Ele que vai interceder. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso ao longo da semana. Efésios capítulo 6, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A porta para um novo relacionamento com Cristo se abre através da oração. Você tem conversado? Você tem falado? Ou faz muito tempo que você não conversa? Ou faz muito tempo que você não fala? Não fala daquilo que está aqui, lá no íntimo. Não é a superficialidade que vai nos trazer a proximidade. Não é. Mas é o abrir íntimo. E eu quero te convidar nesse momento. Conversa, fala do seu jeito, como você se sente. E eu tenho a certeza que Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai trabalhar na sua vida. Pai, obrigado, porque a gente tem a oportunidade de conversar. Hoje, de forma indireta, mas através de Jesus Cristo, do seu sangue, a gente tem a oportunidade de conversar contigo. Ouve cada um de nós nesse momento, que a gente abra o coração toda hora, todo dia, todo momento contigo, eu suplico. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, sempre é muito bom falarmos desse tema. Não esqueça, estamos orando juntos, 10 dias intercedendo. E amanhã a gente se encontra mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica pela TV Novo Tempo. Tchau, até amanhã.